Olá, meus amados, Deus conceda graça e paz a todos vocês que neste momento está assistindo esse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Desde já, aos inscritos no canal, eu peço perdão por ter me distanciado do canal por tanto tempo, né? Tanto tempo que eu não postava vídeo, mas Deus sabe todas as coisas. Nós sabemos da dificuldade, a deficiência de cada um de nós, mas Ele sabe de cada um de nós, de todas as coisas, de todos nós. Tá ok? Meus amados, o que me faz esta manhã, a melhor nessa tarde, trazer esse vídeo a este canal. Em nome de Jesus eu quero dar continuidade, sempre trazendo, né? Amados, a respeito do Natal, que é o nascimento de Cristo, porque a Bíblia na realidade ela não nos manda, não nos ensina. Jesus não nos deixa ordem para nós comemorar o nascimento de Cristo, até porque o calendário hebraico é diferente do nosso, certo? Não se fala precisamente na Bíblia a data do nascimento, não fala que foi no dia 25, portanto, segundo o meu entendimento, né, foi criado essa data. Dizem que Jesus nasceu nessa data, era para... E vamos analisar o que é o Natal. De que maneira vocês comemoram o Natal, certo? Por exemplo, o Natal aqui no nosso país, no nosso Brasil, assim, segundo o que eu vejo, as pessoas, é comemorado de tal forma: visitar amigos, né, parentes, que muito embora muitas vezes não tem visto, mandar presente, troca de presente, né? E no meu entendimento, amados, o presente, se eu pudesse, a gente sempre dava, não era só de ano em ano, em cada dia 25 de dezembro, né? Isso foi inventado pelo homem, o nascimento de Cristo, que ele diz Natal e quer dizer o nascimento de Cristo. Aí eles fazem para comemorar esse nascimento de Cristo, presenteando o seu próximo, né? Visitando, tendo paz. Muitas vezes pessoas, estão injuriadas, indignadas com outras vezes, fazem as pazes do Natal. Amém, graças a Deus. Bom, ótimo, né? Isso é bom, agradável aos olhos de Deus, ter a paz, ter comunhão com seus irmãos. Mas acerca de comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, que dizem criar o nome Natal, e diz que é o nascimento de Cristo. De que forma, se fosse escrito na Bíblia para comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, de que forma deveríamos comemorar, certo? De que forma deveríamos comemorar o Natal, ou seja, o nascimento de Cristo, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 2, e no versículo 11, certo? Vou ler esses versículos e vou tentar explicar os demais contextos, porque eu leio um pouco lento, e aqui eu gaguejo um pouco quando eu leio, e eu não leio muito bem. Então, eu vou ler esse versículo e vou tentar explicar, certo? Desde o início. E diz assim, palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 2 e versículo 11, está escrito assim. Veja bem, ouça bem também. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Vou ler o 12, né? E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua viagem, retornaram à sua terra por outro caminho.
técnicos. Amados, segundo historiadores, pessoas que criaram Natal, a uma comemoração, onde se utiliza dessa época, dessa oportunidade, dessa data, para, segundo eles, para comemorar o nascimento de Cristo, que nós devemos ser gratos ao Eterno por Jesus ter vindo. Eu me sinto feliz. Alguns dizem até assim, não, mas se não fosse a morte de Jesus, a ressurreição, né? Nós não teríamos salvação. Mas eu te digo, se ele não tivesse vindo, nem tinha nem morte nem ressurreição. O nascimento de Cristo foi e continua sendo ainda essencial para toda a humanidade a respeito da salvação. Para quem quer, claro. Bem, o texto no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12, né, onde se relata esse texto aqui, desde a vinda dos magos que vieram do Oriente, até irem lá onde estava Jesus. Observe que o texto que eu comecei lendo lá no versículo 11, né? E ao entrarem na casa onde estava, por exemplo, mais ou menos assim está escrito, né? Viram o menino, ou seja, Jesus e sua mãe, deitado lá na manjedoura, e sua mãe. E lá os magos, os três, né? Não fala a quantidade, né? Os magos, eles... Aleluia. Eles levaram, tiraram dos seus tesouros, mirra, incenso e ouro, e deram ao rei, e o adoraram. Então, para iniciar, meus amados, vamos analisar aqui algo. Eles foram num propósito de adorar Jesus. E sabemos que o texto de Mateus capítulo 2 começa versículo 1, que os magos vieram do Oriente, chegaram lá na casa do rei Herodes, chegaram em Jerusalém. E eles perguntaram onde iria nascer o rei dos judeus, porque vinham seguindo a sua estrela. Viram quando a sua estrela saiu do Oriente, ou seja, quando a estrela saiu, não se tem a certeza que é aquelas estrelas que nós vemos nos altos céus, aquela cometa, o planeta que nós vimos distante de nós, que aos nossos olhos é do tamanho de uma mosca, do tamanho de uma barata, quando nós vimos daqui, né? Quando nós olhamos. E não sabe se era essa estrela, sabe que se era uma estrela. Então, irmãos, Herodes chamou lá os estudiosos, astrólogos, né? Os homens, por exemplo, os levitas, os estudiosos, né? Os escribas e os demais que tinham conhecimento das escrituras. Descobriram que seria em Belém, porque estava escrito, né? Estava escrito assim: mas tu, Belém de Judá, está aqui em Mateus capítulo 2, versículo 6. Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Profecia. E nessa época o Novo Testamento não existia ainda, era só o Antigo Testamento. Então, meus amados, perdoe que às vezes quando chega assim, só um pouco aqui a careca. Irmãos, aí foi que eles viram Herodes, e ele teve a certeza. Aí passaram para os magos, que sem dúvida os magos eles não tinham conhecimento das escrituras. Acerca dessa profecia ele não tinha.
passaram para tirar dúvida com os judeus. Me dá a entender também que eles não eram judeus. Então eles conversaram, se combinaram e Herodes disse: vão adorar o rei. E que quando eles foram saindo, e disse: vá adorar o rei, quando voltar, vocês passem por aqui, digam, tá, que modo eu ir. Só que então aí Herodes ele já pretendia matar Jesus. Talvez ele pensava que Jesus era um rei, um príncipe, né? Um rei que viria defender Israel dos romanos que já se encontravam lá na época, lá em Jerusalém. Mas não era o rei de Cristo. O reino de Cristo é espiritual. Certa feita ele, quando foi lá, estava sendo questionado, indagado acerca do seu caráter, da sua posição, do seu reinado, e ele disse: meu reino não é deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo. Então eles saíram, seguiram a estrela. De repente ele sumiu, a estrela sumiu, e outra vez apareceu onde o menino estava. E irmãos, de repente, eles, como o versículo 11 onde eu li, eles chegaram na casa onde se encontrava Maria, o menino, o recém-nascido. E ao chegarem lá, eles viram o rei recém-nascido, o rei de Israel. E simplesmente, eu não estudei se isso era tradição, não observei isso aí, não estudei acerca disso, mas eles chegaram até onde estava o menino e o adoraram. E levaram ouro, incenso e mirra e presentearam a Jesus. Hoje, o que é o Natal para você? Quando se trata de a comemoração do Natal, o que chamam de o espírito natalino que nós temos que ter, e de que forma você comemora, a quem você comemora? Será que você comemora o nascimento de Cristo, que Ele não dá ordem para que nós venhamos praticar isso no nosso dia a dia? O que Ele deixa a Bíblia Sagrada é participarmos da Páscoa, que era de ano em ano, e ele disse: anunciar isso até que eu volte, que era a morte dele, não o nascimento. Mas tudo bem, eu respeito, e conforme a fé de qualquer um, nascimento de Cristo, e é importante o nascimento de Cristo. Agora vamos ver de que forma nós estamos comemorando. Será que o certo é levar presente ao nosso próximo, ao nosso semelhante? Ouça você, principalmente você que é cristão evangélico. Será que para quem você está levando um presente? É certo levar presente? Foi dito na Bíblia que eu deveria, no nascimento de Cristo, levar presente ao meu irmão? Porque os magos levaram o presente, mas foi a Cristo. Algo muito valoroso. Ouro, incenso e mirra. Mirra é uma espécie de perfume. Incenso eu não sei bem dizer o que era não, mas ouro, algo também muito valoroso. E se nós possamos comemorar, mas todo dia nós devemos comemorar a existência de Cristo, a presença dele em nossas vidas. E o que nós iríamos levar hoje para ele? Ele não está mais presente aqui fisicamente, ele está nos céus, né? E nos céus o que é que ele quer? O que Jesus falou para aquela mulher samaritana, texto muito conhecido. E aquela mulher questionava: mestre, vocês, judeus,
Ela diz que nós só devemos adorar em Jerusalém, nossos antepassados adoraram no monte. E Jesus disse, vocês adoram o que não sabem, o que não conhecem. Mas crê em mim, mulher. E há de chegar, e ele dizia, já chegou o momento em que eles deverão adorar o Pai, nem só nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores, aleluia, que o Pai é espírito, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Mesmo que se fosse hoje, e nós adoramos. O verdadeiro cristão, ele adora Jesus todo dia. E todo dia comemora a sua existência, ou seja, porque ele existe, ele nasceu, foi adorado, comemorado o seu nascimento pelos magos, até que então o sábio biblicamente só teve eles que comemoraram e presentearam. Hoje devemos todo dia adorar, comemorar a existência de Deus, em adoração, e não levando mais mirra, nem incenso, nem ouro, mas o que está em nosso tesouro justamente foi o que eles levaram. O tesouro seria, digamos, uma espécie de arca, um caixotezinho, um caixão, e chamava arca, né? E no meu tempo antigo eu alcancei esses depósitos, que era de madeira, só que um pouco grande, se viria para guarda-roupa e chamava um baú, mas hoje e alguns, quando era para guardar coisa, por exemplo, guardar coisa valorosa, chamava de tesouro. O tesouro é o que nós abrimos, tiramos. E tiramos aquele objeto, aquela essência que está ali dentro, de valor, entregamos a Cristo. Hoje o tesouro que eu tenho que abrir é o meu interior. É o meu coração, a minha mente para Cristo. Escancarar para Ele. E mostrar para Ele, certo que Ele sabe, mas falar para Ele. Lançar toda a minha ansiedade nos pés dele. E dar a Ele o que tem o melhor de mim. A graça que Ele colocou em mim. O perdão. A misericórdia. Frutos de arrependimento, de mudança de vida. É o que eu tenho que chegar, me ajoelhar. Não que Ele esteja mais aqui fisicamente. Porque Ele nasceu, como os magos foram visitar. Depois veio o seu processo, né, de passar 3 dias, como ele sempre profetizava, dizia aos seus discípulos, diante dos ser traído o filho do homem há de ser traído, entregue, humilhado, escuteado pelos ímpios, pelos incrédulos, né? Mas ser sepultado, crucificado, sepultado, mas porém ao terceiro dia ressuscitaria. E foi comprovado. Então ele subiu, está ao direito, à destra do Pai, como se cita a expressão bíblica, mas ele está querendo a adoração minha e sua. Se possível for todo dia, isso é melhor e realmente deveria ser toda manhã quando nós levantamos em primeiro lugar. Segundo a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, que uma vez nos foi dada. Cremos que ele cumpriu toda a sua missão, desde o nascimento, a sua morte e a ressurreição, e depois foi para o Pai. E há de voltar. É essa o verdadeiro Natal, que no Natal foi comemorado, segundo o que as pessoas ensinam e dizem, né? O nascimento de Cristo, que é o Natal. Então, o presente não tem que ser... Tudo bem, se você quer dar, agradar, amém. Se eu posso dar também, agradar, amém, mas não nessa data. Não sou de acordo em presentear ninguém nessa data. Se alguém me pedir, eu dou não como presente, conscientemente não como presente, porque eu não quero praticar este ritual. Eu dou como, como a pessoa que merece, né? E o que vale é a minha intenção, né? Então, o presente que tem que ser dado é a adoração a Cristo. E se possível for todos os dias, ou se possível toda hora, 3 horas por dia, se pudermos. A adoração, tirar do nosso tesouro, abrir o nosso
o nosso ser, o nosso interior, como a Bíblia cita, né, o nosso coração para Ele. E dar o nosso melhor. Assim como os magos, eles deram ouro, que era coisa valorosa, mirra e incenso. Na época, hoje nós temos que dar a nossa adoração, limpo de mão e puro de coração. Que é difícil, mas temos que lutar para isso. Buscar a presença dele, que só debaixo da mão potente dele, debaixo, né, de submissão a Cristo, é que nós podemos estar na sua presença e lhe ofertar e dar adoração para ele receber. É isso o Natal, que eu entendo que nós cristãos temos que fazer, nós que cremos e conhecemos e lemos a Bíblia. Se o Natal, como disseram, o Natal é o nascimento de Cristo, por que eu vou presentear o meu amigo? Como eu devo realmente presentear, mas não nessa época, como se ele fosse Jesus, ou me presentar como se eu fosse. Porque se no Natal foi comemorado, né, o nascimento, e observe que teve o principal foi a adoração, né? Então, se o Natal, se no nascimento de mais ninguém houve isso, não existia isso inventado no nascimento de Cristo, por que eu adoro, eu presenteio falsamente? Isso é uma pergunta que fica para você. Talvez você não vai crer, talvez você vai criticar, talvez você vai discordar. Pare e pense. Certo? Reflita. Eu estou enviando esse vídeo hoje, vou enviar para alguns grupos, né? Grupo Posto de Jacó, Igreja Pentecostal, Vencendo pela Fé, Turma da Bênção, né? Também o Anjos do Senhor e alguns os irmãos no privado, ou não seja irmão, mas eu vou enviar, né? É do meu WhatsApp. E vou botar no YouTube, do YouTube eu envio para o WhatsApp, certo? Então, assim como você está assistindo agora, mas vai do YouTube para o seu WhatsApp que eu vou enviar. Agora, meus amados, pare e pense e reflita. Eu sei que você vai discordar, porque foram tradições, foram época que nós não conhecíamos a verdade, pelos nossos tataravós, bisavós, avós e pais, nossos pais que nos ensinaram. Isso vem muito tempo dessa tradição. Observe o que é o Natal. Que a Bíblia não fala, mas já que se fosse para comemorar, eu comemoraria a Cristo, o nascimento de Cristo. E eu louvo ao Senhor por ele ter nascido, pelo seu nascimento. Mas eu não vou também nessa época, nessa data, que já é inventada pelo homem, que nem se sabe realmente se é verdadeiramente, até porque ele não deixou na Bíblia que era para fazer isso, mas também que eu quero fazer o quê? Eu quero adorá-lo a ele. Presentear meu irmão, eu presenteio. Eu posso dar um presente a ele, mas não nessa intenção. Na época do 25 de dezembro, da Natal. Quem é digno de presente dessa forma? E nessa época, se fosse para dar, era Jesus. Porque ele veio morrer por mim e por você. Certo? Então, o que eu devo fazer isso? Todo dia, o Natal é adorar a Cristo. Entregar a Ele aquilo que nós temos do melhor. Apresentar a Ele, pedir a Ele que nos livre de todos os males. Que Ele nos tome em suas mãos, nos dê livramento, a graça e paz. Mas também, meus amados, devemos a nossa adoração, nosso melhor louvor. Devemos adorar a Ele dessa forma, porque só Ele é digno de toda louvor, de toda adoração. Assim como os magos na época do seu nascimento, ou seja, o nascimento dele, levaram ouro, incenso e mirra, os melhores presentes na época. É da mesma forma eu e você devemos chegar diante de Deus com esse presente, espiritualmente falando e biblicamente, segundo o que eu entendi. Meus amados, Deus abençoe, Deus conceda graça e paz. Espero que você tenha entendido essa mensagem e que essa mensagem venha entrar no seu coração e você passe a crer verdadeiramente e que não venha a ser mais iludido. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e a paz do Senhor para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe em redes sociais. Quem não é inscrito, inscreva em nome de Jesus, tá ok? Neste canal, honra e glória dele. A paz, meus amados. Logo mais eu vou estar gravando mais vídeos, tá ok?
de louvor, de pregação, conforme seja a permissão do Eterno. Deus abençoe a todos.